Oi, deixa eu compartilhar com vocês uma história que eu estava tendo com meu filho hoje pela manhã. Meu filho, ele tem 10 anos. E hoje pela manhã eu estava limpando o comércio e resolvi colocar um louvor para ficar ouvindo enquanto limpava o comércio. Aí ele chegou, ficou ouvindo, ele falou assim: minha mãe quer ser tão crente, por isso que ela fica ouvindo louvor todo dia. Eu parei, olhei para ele e falei: não, filho, crente eu já sou. O que eu quero, na verdade, o que eu mais queria, o que eu mais me coloco para ser, que é mais difícil, é ser serva de Deus. O que eu mais queria era ser serva de Deus. Crer em Deus eu já acredito plenamente. Agora, servir a Deus que é o difícil. Aí ele ficou assim, mãe, como é que você sabe que Deus existe? Você já viu ele? Falei para ele: olha, eu tô pegando em cima dessa mesa de madeira aqui. Então eu sei que ele existe. Foi ele que fez a madeira. E aí ele falou assim pra mim: mas como? Como que você sabe? Eu falei pra ele: ora, vem cá. Aí toquei nele aqui e aí falei pra ele assim: você acredita que você tem uma mãe? Aí ele: sim, acredito. Você acredita que você está vendo sua mãe? Você está vendo sua mãe? Aí ele: sim, eu tô vendo. Então você acredita que você está vendo sua mãe? Aí ele: é. Então eu falei pra ele: mas e as pessoas que tocam em você por aí? Elas não sabem que você tem uma mãe ou que você teve uma mãe? As pessoas que tocam em você, elas sabem que você foi gerado de uma mãe. Então elas não precisam me ver para elas saberem que eu existo, ou que eu existi na sua vida. E aí então ele se conformou, entendeu? Falei para ele: filho, o mais difícil não é acreditar que Deus existe. O mais difícil é fazer o que Deus quer de nós. Muitas vezes eu peço para você fazer algo. Você quer ir? Ele: não, às vezes eu não quero, às vezes não vou feliz não. Eu falei: então, às vezes Deus quer que nós façamos coisas também que nós não queremos. Então o difícil não é crer que Ele existe. Ele existe. Nós cremos que Ele existe. O difícil é fazer o que Ele quer. Você entendeu? O desafio é esse. E aí, então, me lembrei de uma história, a história a qual eu fui desobediente e queria compartilhar aqui com vocês também. A última viagem que eu fiz para São Paulo, ali para a cidade que eu fui criada, que é a cidade que eu considero minha casa também, Deus não queria que eu fosse, para começar. Mas eu usei da desobediência para ir. E olha só o que aconteceu. Eu estava muito mal, passando uma situação muito difícil naquele momento. Então eu resolvi pegar meu filho estava com 5 anos, e viajar com ele sozinho para casa de um amigo. Do nada. Sem quase ninguém saber. Só algumas pessoas. Aquilo, eu sabia que Deus poderia não estar naquele negócio. Então eu já falei logo dentro de mim que eu não ia para a igreja, para não ouvir Deus falar comigo. E falei: Deus, não manda ninguém. Não fale, não deixa eu ir. Sabe, que nessas pessoas que decidem sua vida sozinho e vão embora e faz o que quer, do jeito que quer. Então, deixa eu ir, por favor. Não mande ninguém, não me fale nada, por favor. Tá bom. Chegou no dia do culto da igreja, meu filho, com 5 aninhos, normalmente ele não pedia para ir pra igreja, eu levava, né? Nesse dia ele resolveu dizer assim pra mim: mãe, vamos na igreja hoje? Vamos no culto? Eu vou já me arrumar. Daí eu: não, Bernardo, eu não quero ir na igreja hoje, eu não vou no culto hoje. Nós já íamos viajar no outro dia. As bolsas já estavam tudo arrumado. E ele: mãe, vamos, eu quero ir na igreja hoje. Aí eu: oh, meu Deus. Só sendo Deus, né? Tá mandando esse menino mandar eu ir pra igreja. Eu não queria ir. Não queria. Tá bom. Mas vamos na igreja, né? Porque uma criança pedir para ir pra igreja e eu dizer que não, eu não consigo fazer isso. Isso dói dentro de mim. Eu sei que na igreja ele vai encontrar coisas boas, sabe? Palavra boa. Ele vai... Enfim, fomos na igreja. Cheguei lá na igreja, eu fui desconfiada, falando para Deus assim: Senhor, não fale nada, por favor. Não use o irmão para falar comigo. Tanta gente precisando aqui, um monte de gente precisando de palavra. Gente doente, gente triste, por favor, para mim não. Mas enfim, Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Deus é Deus.
E foi o que aconteceu. Na hora da palavra, ele já foi falando logo: eu não sou contigo nessa viagem. Isso é prato. Não é para você ir. Eu não tô nessa viagem, não é para ir nessa viagem. Eu já baixei logo a cabeça aqui, já falei: Deus, então me guarde. Guarde eu, meu filho, nos proteja. Porque eu vou, Senhor. Eu vou. Me proteja. Tá bom. E eu fui. Liguei pro meu amigo e falei: ó, Deus falou que não é comigo nessa viagem, que é prato e não sei o quê. E aí ele: não, né, vamos ficar em paz e tal. Aí eu: tudo bem, vamos lá, vamos ficar em paz. E eu fui. Passei 3 meses lá, matriculei meu filho na escola, trabalhei, né? Meu filho terminou a crechezinha lá. Só que quando chegou no 3º mês, eu comecei a adoecer tanto, de um jeito que normalmente eu não adoeço por nada. E meu filho adoeceu junto, pior, porque aí eu não conseguia cuidar dele, sabe? E meu amigo tentava ajudar lá de alguma forma, sabe? Tentava fazer de algum jeito pra amenizar a situação, sabe? Só que eu não sei, quando Deus age na nossa vida, a gente não tem explicação para muita coisa. Somente acontece as coisas. E nisso, meus pais entraram em contato comigo, né? E aí meus pais entraram em contato comigo, né? E pediram para mim voltar e tal. Então eu voltei. E aí, né? Tô aqui compartilhando com vocês isso. Uma desobediência, a qual fiquei doente e tive que voltar. E por que eu tô compartilhando com vocês sobre desobediência? Eu poderia contar uma história bonita de como eu vi anjos, porque eu já vi anjos, de como Deus já fez milagres na minha vida. Eu poderia contar coisas bonitas, sim, porque eu tenho muita obra bonita, como Deus me usou na vida das pessoas. Eu poderia contar sobre isso, mas muitas vezes eu escolho contar sobre desobediências que eu tive. E eu conto isso com um propósito, para que vocês não se sintam sozinhos, para que vocês vejam que muitas pessoas, eu também, acabamos desobedecendo a Deus, mas Deus, ele está ali todo o tempo, querendo somente o nosso coração humilde. Muitas vezes, a cura da sua doença é somente a humildade. Era só isso que eu queria falar com vocês hoje. Até outra hora, a gente conversa outra hora de novo.